Gente, eu tava aqui então na cantiga de satírica de escárnio, né? De escárnio de maldizer. Bom, diferentemente das cantigas líricas, as cantigas satíricas têm como principal objetivo dar uma zoada, né? Tirar sarro da sociedade da época. Vamos pensar que era uma sociedade organizada naquela pirâmide, lembra? Dos vassalos e que estavam lá embaixo, na base da pirâmide, Clero e os nobres lá em cima da pirâmide. Só que eu não falei ainda, mas vou falar que aquela sociedade lá no finalzinho, quando em meados, lá entre o meio e o final da Idade Média, ela começa a se desestruturar. Por que, que ela começa a se desestruturar? Porque lembra que cada um ganhava um pedacinho de terra aqui para sobreviver, e em troca disso eles tinham que dar lealdade para os senhores feudais? Nesses pedacinhos de terra aqui, cada um plantava o que precisava, né? O arroz, feijão e tal. Só que daí eles começa a sobrar a produção. Ah, o Joãozinho que morava nesse sitinho aqui plantou muito arroz, sobrou arroz, então ele foi lá para o sitinho do José e falou: José, você quer trocar arroz comigo? Então eles começam a perceber que dá para fazer trocas. Essas trocas chamadas de escambo, né? Então eles começam a viver essa cultura de trocar as coisas. E nessas trocas eles percebem, por exemplo, que se eles plantarem bastante arroz e vai ter um momento que nem todo mundo tem arroz. Então o arroz vai se tornar um objeto cobiçado para troca. E aí eles vão criando então um sentimento de ambição que não tinha antes disso. Então eles começam a ter um pouco mais de ambição, começam a perceber que pode acumular coisas, então eu troco, vai ficar bastante, então eu acumulo, isso vai gerar uma riqueza, então eu posso conquistar mais coisas. E aí começa a crescer esse sentimento e eles começam a organizar pequenos espaços para fazer essas trocas. Esses pequenos espaços são chamados por eles de burgos. Daí o surgimento de uma nova camada mais adiante, que era a camada da burguesia. Os burgos, né? Então a gente não tinha ainda a formação da burguesia, mas estava quase. Estava ali no começo, né? Estava começando a surgir essa nova camada. Só que o que já era fato é que tinha muita gente quase igual ou até mais ricas que os nobres, quem estava lá na camada, no topo da pirâmide social, mas que não tinha o sangue azul dos nobres. Isso gerava uma série de comportamentos sociais que os trovadores, né, quem fazia esses poemas, pegava no ar e tirava sarro. Então você tinha um cara rico, mas que não tinha os traquejos da nobreza, né? Não sabia se comportar como um nobre, mas queria ter o mesmo respeito dos nobres. Isso tudo era representado lá nas cantigas satíricas de escárnio de maldizer. Não só dessa questão das mudanças de camada social pensando de capital, né? Mas também coisas físicas, por exemplo, se tinha uma mulher feia, uma mulher ou que não entrava no padrão, ou um bêbado, por exemplo, que incomodava a sociedade. Coisas do cotidiano também eram representadas nessas cantigas. Vamos ver então como funcionava. Bom, então a gente teve falta de amor e escárnio. Por exemplo, essa de escárnio. Ai, dona feia, foste vos queixar que nunca vos louvo em seu cantar? Então aqui ele está tirando sarro de quem? Daquelas mulheres que provavelmente eram da burguesia, né? Não eram as nobres, as senhores, né? Que elas chamavam de senhor, que vinha dessa ideia de senhor feudal. Eram burguesas, tinham dinheiro, mas não entravam nos padrões, não eram tão bonitas e não tinham trovadores, não tinham trovadores fazendo cantigas de amor para elas, e elas reclamavam por isso, né? Não tinha ninguém fazendo aquela sofrência, idealizando com amor cortês elas. E aí elas reclamavam dessa falta de pessoas, de homens tentando flertar elas, né? Vamos dizer assim. Daí, ai, dona feia, foste vos queixar que nunca vos louvo em seu cantar.